O milagre de João, quando a fé venceu a escuridão. João tinha apenas 9 anos quando os médicos disseram à sua mãe, Dona Maria, que ele nunca seria uma criança normal. O diagnóstico foi duro: hipotireoidismo congênito severo, uma condição que, se não tratada desde cedo, poderia causar atraso mental, problemas de crescimento e uma vida dependente de remédios para sempre. Mas o pior não era a doença em si, era a certeza dos médicos de que, mesmo com o tratamento, João teria limitações permanentes. Ele vai precisar de hormônios para o resto da vida, senhora. E mesmo assim, pode não se desenvolver como as outras crianças, disseram com fria objetividade. Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, não tinha condições de arcar com os exames e medicamentos caros. O desespero a consumia. Todas as noites, depois de colocar João para dormir, ela chorava em silêncio, pedindo a Deus uma saída. Até que um dia, enquanto limpava a casa de uma senhora idosa, ouviu uma conversa que mudaria tudo. Minhas filhas, só Jesus pode resolver o que o homem não pode. Na congregação, muitos já foram curados. Basta ter fé. Era a voz da dona da casa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, falando com suas netas. Dona Maria, envergonhada por estar ouvindo, não resistiu e perguntou: Dona Lúcia, a senhora acha que Deus poderia curar meu filho? A irmã, uma mulher de cabelos brancos e olhos cheios de paz, olhou para ela com um sorriso sereno. Se você crer, minha filha, nada é impossível para ele. Venha conosco no próximo culto. Às 10 horas, na Rua das Palmeiras, número 24. Não há instrumentos, não há show, só oração, a palavra e o Espírito Santo operando. No domingo seguinte, Dona Maria vestiu João com a melhor roupinha que tinha, uma camisa branca passada a ferro e uma calça social que ganhará de doação. Ao chegarem à pequena sala de cultos da CCB, sentiram algo diferente. Não havia bandejas de ofertas chamativas, nem palcos com luzes. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de terno escuro e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos, todos com bíblias nas mãos. O ancião, um homem de voz firme mas cheia de bondade, dirigia a reunião com uma autoridade que vinha do coração. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas sem acompanhamento de instrumentos, como se cada nota saísse direto da alma. João, que sempre foi quieto, ficou encantado. Nunca tinha visto tanta gente junta cantando com tanta convicção. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença nos rins. Outro irmão falou da restauração do seu casamento. Dona Maria segurou a mão de João com força, sentindo uma esperança que há muito não sentia. Depois da pregação, veio o momento das orações. O ancião pediu que quem tivesse um pedido especial se levantasse. Dona Maria, trêmula, se pôs de pé, levando João pelo ombro. Irmãos, peço que orem pelo meu filho. Os médicos disseram que ele nunca vai sarar. Não precisou dizer mais nada. As mãos se ergueram, vozes clamaram em uníssono: Senhor, tem misericórdia. Curai esta criança, em nome de Jesus. João fechou os olhos, sentindo algo quente percorrer seu corpo, como se uma luz o envolvesse. Na semana seguinte, Dona Maria levou João ao médico para um check-up de rotina. O endocrinologista, um homem cético que já atendia João há anos, franziu a testa ao ver os exames. Isso não faz sentido. Os níveis de TSH estão normais. O T4 livre também. É como se ele nunca tivesse tido hipotireoidismo. Dona Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Doutor, foi um milagre. Deus o curou. O médico, desconcertado, apenas balançou a cabeça. Bem, continue observando. Mas pelos exames, ele não precisa mais da medicação. João não só foi curado como começou a se desenvolver melhor do que nunca. Na escola, que antes era um martírio por causa das dificuldades de concentração, passou a tirar notas altas. Aos 12 anos, foi batizado nas águas da congregação, mergulhando na mesma fé que o salvara. Na cerimônia da Santa Ceia, quando partiu o pão com as próprias mãos, sentiu uma gratidão que palavras não podiam expressar. Anos depois, já adulto, João se tornou um irmão ativo na CCB. Sempre que dá seu testemunho, repete a mesma frase. Deus não olha para a nossa força, mas para a nossa fé.
Eu era só uma criança doente, minha mãe era só uma mulher pobre e cansada. Mas ele ouviu nosso clamor porque confiamos nele, não nos homens. E é assim que a congregação cristã no Brasil segue, sem alarde, sem propagandas, mas com milagres reais que só a fé verdadeira pode operar. Porque quando o povo de Deus se une em humildade e oração, até as doenças mais cruéis recuam. E a lição que João aprendeu e que agora ensina a outros é que Deus não muda as nossas circunstâncias para nos abençoar, mas nos abençoa dentro das circunstâncias para mudar o nosso coração. João nunca esqueceu o cheiro de óleo santo que impregnava o lenço que sua mãe colocou sobre sua testa naquela noite. Nem o som dos irmãos orando em uníssono, como se o céu e a terra se unissem em um só clamor. Aquela experiência marcou não só sua cura, mas o início de uma vida dedicada a servir. Com o tempo, ele começou a visitar os enfermos da congregação, levando não só a palavra de consolo, mas também o mesmo óleo que um dia o salvou. Em uma dessas visitas, conheceu Maria, uma jovem mãe cujo filho, Lucas, nasceu com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Os exames mostravam que o coração do menino estava fraco, e cada dia era uma batalha. Irmão João, eles falam que é só questão de tempo, Maria disse, com os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Mas eu sei que o mesmo Deus que curou você quando criança pode fazer o mesmo por meu filho. João não prometeu nada. Apenas pegou a mão dela, e juntos, ajoelhados ao lado do berço de Lucas, oraram como sua mãe orou por ele anos antes. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi um pedido simples, feito com fé: Senhor, se for da tua vontade, toca neste menino. Os dias passaram, e Lucas não melhorou de imediato. Mas Maria não desistiu. Todas as noites, ela e João se reuniam com outros irmãos para clamar por aquele milagre. Até que, em uma manhã comum, durante o culto, Lucas, que mal conseguia se mover, levantou os bracinhos e sorriu. Depois, começou a engatinhar. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os resultados? O coração do menino estava normal. Sem explicação médica. Eles disseram que era impossível, Maria contava, emocionada, anos depois, enquanto via Lucas, já um adolescente saudável, ajudando a arrumar as cadeiras da igreja. Mas Deus mostrou que para ele, nada é impossível. João sorria ao ouvir aquilo. Porque ele sabia que não era sobre a cura em si, mas sobre o que aquela cura representava: um Deus que não abandona, uma igreja que não desiste, e uma fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode remover montanhas. Hoje, sempre que João e Maria dão seus testemunhos, eles não falam apenas de milagres. Falam de persistência. De noites em claro, de lágrimas derramadas no chão do templo, de mãos unidas que não soltarão enquanto não virem a vitória. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados como troféus, mas como provas de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma vidas quando seu povo ora com sinceridade. E assim, a história de João, que começou com uma criança doente e uma mãe desesperada, se multiplicou em outras histórias. Em outros lares, outras batalhas, outras vitórias. Porque onde há fé, Deus se faz presente. E onde há um povo unido em oração, os impossíveis se tornam possíveis. Não por mérito próprio, mas pela graça daquele que ouve, que vê, que age. Sempre no tempo certo. Sempre além do que pedimos ou pensamos. Na pequena cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, a vida de Maria José parecia ter chegado ao fim antes mesmo de completar 40 anos. Médicos, exames e laudos não deixavam dúvidas: um câncer agressivo se espalhava pelo seu corpo, e as chances de sobrevivência eram quase nulas. Seus 3 filhos, o mais novo com apenas 7 anos, olhavam para ela com olhos cheios de medo, enquanto o marido, um homem simples e trabalhador, se via perdido entre contas a pagar e a dor de imaginar a família desfeita. Foi numa tarde de domingo, quando o peso da notícia ainda sufocava o coração de todos, que a irmã mais velha de Maria José a levou até a congregação cristã no Brasil. Vem, irmã. Não é o fim. Deus ainda tem uma palavra para você, disse ela, segurando firme a mão trêmula de Maria José. Ao entrar no templo, ela sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Não era ausência de dor ou medo, mas uma certeza quietinha no peito, como se alguém sussurrasse: confie em mim. Os irmãos da igreja não ofereceram palavras vazias. Não disseram que seria fácil. Mas se uniram em oração, como se a batalha de Maria José fosse de todos.
As irmãs levavam comida para os filhos, os jovens da igreja ajudavam o marido com serviços que ele não conseguia fazer sozinho, e nas noites de cultos, as mãos se erguiam não só por ela, mas com ela. Senhor, nós te pedimos pela vida da nossa irmã, clamavam, e as lágrimas caíam sem vergonha, porque ali, na presença de Deus, não havia espaço para máscaras. Os meses passaram, e o que os médicos chamavam de milagre inexplicável começou a acontecer. Os exames, que antes mostravam apenas sombra e desespero, agora revelavam uma regressão surpreendente da doença. Isso não faz sentido, disse o oncologista, coçando a cabeça. Com esse tipo de câncer, em estágio tão avançado, não deveria estar assim. Maria José sorria, porque ela sabia. Não era a medicina, não era a sorte. Era Deus respondendo às orações de um povo que não desistiu. Hoje, 5 anos depois, Maria José está de pé, saudável, abraçando seus filhos e servindo na mesma igreja que a acolheu no momento mais escuro. Ela não esconde as cicatrizes físicas e emocionais, porque elas são o testemunho de que Deus não abandona seus filhos. Eu poderia ter desistido, ela conta, com os olhos brilhando. Mas os irmãos não me deixaram. Eles oraram quando eu não tinha forças, creram quando eu duvidei. E Deus, na sua misericórdia, me deu não só a cura, mas uma família na fé que nunca me soltou. E assim, como João, como tantos outros, Maria José se tornou mais uma prova de que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. São mães que voltam para casa, filhos que recuperam a saúde, famílias que se reconstruem. Não porque os servos de Deus sejam especiais, mas porque o Deus a quem servem é poderoso. E quando seu povo se une, com humildade e fé, ele age. Sempre age. Porque o impossível para os homens é a especialidade dele. No mesmo ano em que Maria José recebeu sua cura, um jovem chamado Lucas, de apenas 19 anos, chegou à igreja arrastado pela mãe, mas com o coração cheio de revolta. Ele tinha sido diagnosticado com uma doença rara nos ossos que, segundo os médicos, o deixaria em uma cadeira de rodas antes dos 20. As dores eram tão fortes que ele mal conseguia dormir. Eu não acreditava em nada, confessou depois. Achei que era só mais uma daquelas coisas que as pessoas falam para se sentirem melhor. Mas minha mãe não desistiu. Ela me levou aos cultos, mesmo quando eu reclamava, mesmo quando eu dizia que não adiantava. E foi num domingo à noite, durante um culto de oração, que algo mudou. O pastor fez um chamado para quem precisava de um milagre. Lucas, mais por cansaço do que por fé, permitiu que os irmãos o levassem até a frente. Mãos se estenderam sobre ele, vozes clamaram em uníssono, e então, uma paz estranha o invadiu. Não foi um alívio instantâneo, mas algo mais profundo, uma certeza de que não estava sozinho. Naquela noite, ele chorou pela primeira vez desde o diagnóstico. Não de dor, mas de algo que nem sabia nomear. Nos dias seguintes, as dores começaram a diminuir. Primeiro, ele conseguiu dormir uma noite inteira. Depois, andou sem muletas pela casa. Em menos de um mês, os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os médicos, surpresos, pediram novos testes, achando que poderia ser um erro. Mas não era. A doença, que deveria progredir rapidamente, tinha regredido. Hoje, Lucas não só caminha, como corre. Ele se batizou nas águas e agora é um dos jovens mais ativos da igreja, sempre pronto a ajudar quem chega com o coração ferido. Eu pensava que Deus não se importava comigo, ele diz, com a voz firme. Mas ele não só se importou, como usou pessoas simples, como minha mãe e aqueles irmãos que oraram por mim, para me mostrar que a fé não é teoria. É vida. E assim, como Maria José e Lucas, muitos outros poderiam contar suas histórias. A dona Ana, que perdeu o marido e achou que nunca mais sorriria, mas encontrou consolo nas palavras do Evangelho e hoje lidera um grupo de apoio a viúvas. Ao senhor Antônio, que depois de 40 anos de vícios, entregou sua vida a Cristo e reconquistou a família. Há crianças que nasceram com problemas de saúde e hoje crescem saudáveis, jovens que se afastaram dos caminhos errados e hoje servem ao Senhor, casais que estavam à beira do divórcio e reencontraram o amor. Não são casos isolados. São sinais de que, onde há um povo que ora com fé, Deus age. Não porque a congregação cristã no Brasil tem alguma fórmula mágica, mas porque ali, entre hinos cantados com o coração,
entre lágrimas derramadas aos pés do altar, entre mãos estendidas em oração, há um Deus que ouve. Um Deus que não mudou. Um Deus que ainda hoje faz o que fez nos tempos bíblicos, transforma vidas. E o mais lindo é que essas histórias não terminam. Elas continuam a cada culto, a cada oração, a cada pessoa que, mesmo com dúvidas, se permite ser alcançada por esse amor. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças. São o pão diário de um povo que crê. E enquanto houver fé, haverá testemunhos. Enquanto houver amor, haverá transformação. E enquanto Deus for Deus, não haverá vida tão quebrada que Ele não possa restaurar. Era uma tarde de domingo na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. O sol ainda brilhava forte quando Maria José entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não aguentava mais. O médico tinha sido claro: seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava com uma doença rara no sangue, e as chances de sobrevivência eram mínimas. Faça os exames de compatibilidade para transplante, mas não espere milagres, dissera o médico com um suspiro. Maria José não tinha a quem recorrer. O marido, desempregado há meses, tinha se afundado no álcool. A casa era só silêncios e contas atrasadas. Mas naquela tarde, enquanto o coro cantava Deus é fiel, em ti confio, algo dentro dela se quebrou. Não de desespero, mas de entrega. Ela caiu de joelhos no meio do salão, sem se importar com os olhares. Senhor, eu não tenho mais ninguém. Se o Senhor não me ajudar, eu perco meu filho, chorou, apertando contra o peito a foto de Lucas, tão pálido no leito do hospital. As irmãs se aproximaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, eram clamores do coração. Pai, tem misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Uma delas, irmã Clara, que já tinha visto Deus operar em sua própria família, segurou Maria José pelos ombros e disse com firmeza: não chore, irmã. Deus já ouviu. Você vai ver a glória dele. Naquela mesma noite, enquanto Maria José voltava para o hospital com um pouco de paz no coração, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou. Era a médica de plantão, com a voz trêmula: Dona Maria, os exames do Lucas deram uma reação estranha. Os níveis que estavam críticos, normalizaram. Não tem explicação. Precisamos refazer tudo amanhã. No dia seguinte, os resultados vieram iguais, a doença tinha desaparecido. Os médicos ficaram atônitos. Isso não tem lógica, disse um deles. Mas Maria José sabia. Ela voltou à igreja na quarta-feira de oração, dessa vez com Lucas ao seu lado, corado, sorrindo, pulando nos braços do pai que, aliás, tinha jogado fora todas as garrafas e voltado para casa com lágrimas de arrependimento. Quando o pastor pediu um testemunho, Maria José subiu ao púlpito com o filho no colo. Eu vim aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus me mostrou que onde há um povo que ora, ele age. Meu filho estava morto, e hoje está vivo. Meu marido estava perdido, e hoje está aqui comigo. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Jesus. O salão explodiu em glórias a Deus, e muitas pessoas que estavam ali com suas próprias lutas sentiram uma chama de fé reacender. Anos depois, Lucas cresceu saudável, o pai se tornou um obreiro dedicado na igreja, e Maria José, que antes mal conseguia ler a Bíblia, agora liderava um grupo de oração para mães desesperadas. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, dizia ela, sempre com a mesma convicção. E assim, como tantas outras histórias na congregação cristã no Brasil, o que começou como um grito de dor virou um cântico de vitória. Porque Deus não muda. Ele ainda hoje cura, liberta e restaura. Basta que alguém, em meio à multidão, estenda as mãos e creia. O tempo passou, mas a memória daquele milagre nunca se apagou na mente de quem esteve presente naquela noite. A história de Lucas e Maria José se espalhou pela região, e muitas pessoas que ouviram falar daquele menino que voltou da morte começaram a buscar a igreja com esperança. Entre elas estava Dona Ana, uma senhora de quase 70 anos que carregava um peso há décadas. Dona Ana havia perdido o filho único em um acidente de carro quando ele tinha apenas 19 anos. Desde então, ela vivia amargurada, sem paz, culpando a si mesma por não ter impedido que ele saísse naquela noite. Os anos passaram, mas a dor era como uma ferida aberta. Até que um dia,
enquanto ouvia o testemunho de Maria José na rádio da congregação, algo dentro dela se mexeu. Se Deus trouxe aquele menino de volta, será que ele pode me dar paz? Ela pensou. Com as mãos trêmulas, Dona Ana procurou a igreja. Na primeira reunião que participou, mal conseguia olhar para os irmãos. Sentou-se no fundo, com medo de ser julgada, de não ser merecedora. Mas quando o pastor começou a falar sobre o perdão de Deus e como ele restaura até as dores mais profundas, as lágrimas começaram a descer. No final do culto, uma irmã se aproximou e, com um sorriso suave, perguntou: "A senhora quer que oremos por você?" Dona Ana não conseguiu segurar o choro. Naquele momento, ela sentiu como se todas as paredes que havia construído ao redor do coração começaram a ruir. As irmãs a abraçaram, oraram com ela, e algo sobrenatural aconteceu. Não foi uma voz do céu, nem um clarão, mas uma paz que ela não sentia há 40 anos. Era como se Deus mesmo estivesse ali, enxugando suas lágrimas e sussurrando: "Meu amor por você é maior que sua dor." Nos dias seguintes, Dona Ana voltou à igreja. Desta vez, não mais como uma visitante, mas como parte da família. Ela começou a frequentar as reuniões de senhoras, onde ouviu outros testemunhos de mulheres que também haviam sido curadas de dores emocionais. Pouco a pouco, a amargura foi se transformando em gratidão. Ela até passou a visitar outras mães que haviam perdido filhos, levando-lhes não apenas palavras de consolo, mas a certeza de que Deus não as havia abandonado. Certo domingo, durante o culto, Dona Ana se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme, mas emocionada, ela contou como havia chegado ali quebrantada e como Deus havia tocado seu coração. "Eu pensei que nunca mais ia sorrir, que minha vida tinha acabado naquele acidente. Mas Deus me mostrou que Ele não só dá a vida, como também restaura a alma. Hoje, eu não tenho mais ódio, não tenho mais culpa. Tenho paz." O salão ficou em silêncio por um momento, até que os louvores explodiram em ação de graças. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuaram. Porque na congregação cristã no Brasil, não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se transformam. Cada testemunho é uma prova de que Deus não é um Deus do passado, mas do presente. Ele ainda hoje ouve o clamor dos que sofrem, estende sua mão aos que estão caindo e escreve finais felizes onde o mundo só vê fim. E tudo começa quando alguém, como Maria José, como Dona Ana, decide crer que, mesmo na escuridão, a luz de Deus brilha mais forte. Porque Ele nunca falha. Nunca. O milagre se completou quando, meses depois, Maria José voltou ao mesmo salão, não mais com muletas, mas com passos firmes, segurando a mão de um menino de olhos brilhantes, seu filho, o mesmo que os médicos disseram que nunca nasceria. Ao seu lado, Dona Ana, agora com o sorriso de quem reencontrou a esperança, abraçava a neta que, por um milagre, sobreviveu ao acidente que ceifou a vida de sua filha. As duas mulheres, outrora quebradas, agora se erguiam como colunas de uma mesma história. Deus não só sarou suas feridas, mas teceu beleza onde havia cinzas. O pastor, com a voz embargada, apontou para elas e disse: "O milagre não foi apenas o corpo curado ou a vida poupada. Foi o coração que aprendeu a perdoar, a alma que escolheu confiar quando tudo diziam não." Porque Deus não muda as circunstâncias só para nos dar conforto, Ele as transforma para nos dar Ele mesmo. A reflexão que ficou foi como uma semente plantada em cada coração ali: a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há alguém no barco conosco. Maria José e Dona Ana não receberam um caminho sem dor, mas receberam força para caminhar. E isso, descobriu a congregação, é o maior dos milagres. Deus não apaga nosso passado, mas o redime. Não nos tira das batalhas, mas luta ao nosso lado até que a vitória seja mais doce que a derrota foi amarga. A lição era simples, mas profunda: a luz de Deus não brilha apesar da escuridão, ela brilha na escuridão, revelando que até as noites mais longas são apenas o prelúdio de uma aurora. E assim, enquanto os últimos acordes do inário ecoavam, cada um ali levou consigo a certeza de que, se Deus fez por elas, fará por mim também. Porque Ele não é Deus de alguns, é Deus de todos que o buscam. E seu amor? Esse nunca falha. Nunca.